Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui acuados para acompanharmos o quinto episódio da série Round 6 na Netflix. 이곳에서 가장 중요한 걸 망쳐놨어. 평등이야. 이 게임 안에서는 모두가 평등해. 참가자들 모두가 같은 조건에서 공평하게 경쟁하지. 바깥 세상에서 불평등과 차별에 시달려온 사람들에게 평등하게 싸워서 이길 수 있는 마지막 기회를 주는 거야. 너희들이 그 원칙을 깨었어. Pois bem, pessoal, depois daquele final sensacional do episódio anterior, com certeza a gente poderia esperar por algo mais impactante? Não, provavelmente não, né? Porque já tinha muita tensão no ar. Então a tendência realmente era esse episódio ser um pouquinho mais frio, um pouco mais ameno, não tão impactante. Mesmo porque a gente precisa considerar uma certa posição onde a série se encontra. Com 9 episódios na sua totalidade e estando nós agora no quinto, ou seja, estamos no meio da temporada. Ou seja, temos então esse episódio como aquele de transição, de encerramento de alguns arcos e começo de uma nova jornada para a narrativa da série, com certeza. E é fácil a gente perceber isso aqui de maneira até fácil, não tem nem mistério para falar a verdade. Tanto que esse episódio até começa a ganhar alguns probleminhas justamente por causa disso, de ser algo transitório. Mas enfim, no contexto que a gente tinha antes daquele grande gancho de suspense, bom, é óbvio, não tinha como esses personagens aqui perderem, porque todos eles naquele time estão exatamente os protagonistas da história. Não tinha... A gente ia descobrir então que a série é sobre o vilão? Não, não podia ser, né? Ou seja, era mais que óbvio que eles iam ganhar esta partida ali de cabo de guerra, né? Podia, claro, ter alguma outra surpresa que remetesse a algum outro desdobramento da história, mas também não teve nada disso. A única coisa de concreta foi que talvez a relação daquele grupo, agora de 10 pessoas, ficou um pouco mais intensa, talvez, até mais íntima, digamos assim. Afinal de contas, a proposta em si do jogo, desta rodada, era justamente fazer uma aliança, mais do que já poderia ter acontecido no momento anterior, que teve já, claro, planejado aquele distúrbio, né? Aquela coisa de faltar comida para ter aquela provocação e o pessoal acabar se matando, meio que já antecipando alguns cortes das rodadas, né? Ou seja, já eliminando seus adversários. Ou seja, esse jogo aqui, esta rodada, já é um desdobramento daquela rodada extra. E claro, se une bastante o grupo. E tem algo interessante a respeito de dois personagens que agora participam, né, desse novo conjunto de 10 personagens, que é exatamente aquela menina que a 067 chamou, e também aquele outro sujeito que se mostra muito do religioso. É um bom embate entre os dois, né? Literalmente, não? Alguém que tem muita crença na fé e alguém que é completamente mais analítico, o mais realista, que não crê em nada, né? Encara a realidade como ela é, sem alguma imaginação, aquelas coisas, né, que às vezes a religião serve para a gente mascarar a nossa realidade, né, botando a culpa do que acontece com a gente em seres superiores. Mais ou menos o que esse embate entre esses dois personagens revela para a gente naquele diálogo muito interessante a respeito de o cara querer lá meio que rezar pelos mortos, mas na verdade ela joga na cara: caramba, você que matou eles, né? Que você está tentando salvar a alma deles, ou dizer que nós somos pecadores, mas tanto faz, né? Não importa. Era preciso sempre encarar a realidade. Bom, e basicamente também uma coisa a se considerar desse episódio: a gente sabe completamente qual é a realidade da série, aquele jogo mortal completamente escancarado. Cada vez mais os personagens eles têm que ir aos seus limites. Pois com certeza, né, o objetivo do jogo em si, no seu total, é exatamente isso, né? O grande vencedor talvez seja o cara mais iluminado ao final das contas, né? Que vai entender o que realmente ele é. E na verdade o episódio também oferece isso, de começar também a mostrar um pouco, mais um pouco, né? Exatamente os personagens, se bem que teve até uns certos repetecos, né? Por exemplo, quando eles se mancam novamente, né? Bom, vamos ter novamente mais uma noite aqui, ou seja, mais uma sessão de luzes apagadas. Correremos perigos mais uma vez. E claro, todos os grupos que agora já estavam completamente delimitados, né? Porque dos 40 que tinham, sobraram agora, aliás, dos 80, né? Sobraram 40. Ou seja, temos 4 grupos de 10 pessoas. Cada um desses grupos fizeram barricadas, né? Para tentar se proteger do escuro da noite. E foi interessante perceber como o protagonista principal, que talvez o Kihwan, ele conseguiu dobrar o gangster, né?
praticamente fazendo com que ele não atacasse aquele grupo, pelo menos. Ele podia até atacar outro, mas aquele em si, talvez não, porque meteu tanto medo nele, né? Aquele terror psicológico que o personagem que parecia o mais panaca de todos, ele consegue ser safo, porque ele também já consegue entender um pouco a realidade onde ele está colocado. Já o metido a besta, o gangster, ele não consegue sacar, né, que ele é o inferior também ali em meio a todos os outros. Ele não tem força nenhuma, na verdade. Enfim, uma situação bastante interessante, onde poderia sim expor bastante dos personagens, mas o repeteco que eu falei foi justamente um amigo de Gil-Juan, que ele e também lá o paquistanês, né, não é indiano, é paquistanês ele, os dois contaram um pouquinho de novo da sua vida, né, mas na verdade eles repetiram o que a gente já sabia, ou seja, foi uma certa patinada do roteiro, quando na verdade depois ele avançou um pouquinho quando mostra exatamente o trauma do Gi-hun a respeito lá do dia que nasceu a sua filha, né? Foi colocado isso lá no segundo episódio, se eu não me engano, né? Onde ele não pôde estar presente porque estava justamente tentando socorrer o seu amigo que também morria lá naquele dia do nascimento da filha. Então a gente entendeu agora que foi exatamente uma situação de greve dentro de uma fábrica, claro, ambos funcionários. E lá, quando chegou a polícia, aquela coisa, bagunça toda, ele acabou morrendo. E claro, isso era um eco, né, da situação onde eles estavam, né, de novo em barricada. Na verdade, a gente pode dizer que mais do que Juan, que teve um avanço aqui, talvez, da sua história. Que não é um avanço, né? Foi uma explicação para a gente entender melhor qual era a situação anterior dele em relação à sua esposa e também à sua filha, né? Porque que ele não estava presente. Ou seja, de novo, ele não era um omisso, né? Aquela venda no começo de que ele era um personagem até meio torpe. Não, ele sempre teve um bom caráter. Bom, de novo aqui, né? Ele estava protegendo, mais uma vez, o bom velhinho 001. Aliás, eu preciso falar dele daqui a pouco, porque a minha aposta que eu fiz lá no vídeo foi anterior, né? Realmente acho que não vai dar em nada não, acho que eu estava completamente errado. Mas enfim, enquanto isso estava acontecendo, aquela outra história do médico, né? Que estava ajudando lá a turminha dos corruptos, essa história, por exemplo, foi uma das encerradas, enquanto outras começam com aquela da menina, que a 067 chamou, não lembro o número dela, acho que é 290 alguma coisa, acho que era isso, né? Começa a crescer, a outra história, a do médico, começa a ser encerrada. Aliás, começa não, é totalmente encerrada aqui, né? Porque literalmente, e claro, se funde com a história lá do detetive, que é o chamado, né, como o 029. Ele era um dos caras que iam entregar então aos corpos, aliás, os órgãos dos corpos, né? Exatamente. E ele, numa situação ali que bem tensa, aliás, acho que a maior tensão do episódio foi justamente essa, né? Ele percebe, depois que a gente compreende isso, né, que aquela pessoa que foi retirada do rim e que ficou imprestável, como também a córnea do corpo, ele era denominado como um zumbi, e ele depois quis saber por que era um zumbi, né, e o cara também só tinha um rim, e veio a revelação que ele tinha o rim ali dentro dele, né, ou seja, aquele homem, suposto homem que eles tentaram pegar o único rim que ele possuía, porque ele só tinha um, porque o outro estava dentro do detetive. Pois é, uma situação bastante interessante, só que vem aquela boa reviravolta, né, que na verdade lá o sujeito, um dos corruptos, fala, não foi teu irmão, porque simplesmente não era um homem, era uma mulher. Boa cena, aquela muito tensa realmente, e vem, claro, um desenvolvimento da história quando ele tem a oportunidade então de conferir as identidades, quando ele vai lá para a sala do chefão, o cara mascarado, e ali tem um avanço interessante que aí confirma uma aposta que eu fiz. Bom, pelo menos uma das apostas deu certo, né? Eu sempre fiquei com aquela noção que os jogos já começaram há muito tempo e aqui foi de uma precisão incrível. Na verdade, os jogos começaram em 1988 e a série se passa em 2020. Ou seja, mais de 21 anos. Quer dizer, quase 30 anos, né? 31 anos, né? Pô, é tempo demais que esses jogos acontecem. Ou seja, milhares de pessoas realmente já passaram por ali e morreram, né? Ficando apenas aquela tabelinha que ele achou também dos vencedores para cada ano. E claro, ele acabou descobrindo, né, que o seu irmão, o que tanto ele procura, foi um dos vencedores em 2015. E é curioso, porque quando ele foi apresentado a história do policial e do seu irmão desaparecido, não foi especificado que ele estava há muito tempo sumido. Parecia que ele estava apenas, claro, sumiu porque ele estava participando então deste ano do jogo da Lula. Mas não, né? Foi então há 6 anos, ou melhor,
5 anos, né? Isso é 2015 para 2020, 5 anos. Curioso, né? Há muito tempo então que o sujeito sumiu, ou ele sumiu só agora? Ou seja, ele ganhou o jogo, ficou milionário? Mas como é que ninguém descobriu que ele ficou milionário? Como é que o irmão policial não sabia disso, né? Tem umas coisas esquisitas aí também, né? Só que um detalhe importante que vocês talvez tenham percebido, né? De propósito, até o momento onde o episódio se encerra, naquele suspense, né? Ele fala, meu irmão, né? Mas o que vale é que a foto dele, do irmão, ficou na penumbra ali, a gente não consegue ver direito quem é. Com certeza aí eu posso fazer outra aposta. Tô achando que pode ser, então, o chefão. Sim, o mascarado talvez ser o irmão. Porque teve outra coisa, situação também que eu fiquei pensando anteriormente, mas talvez exatamente essa linha aqui B, né, de corrupção dentro do jogo ilegal, talvez já tenha me liquidado com a minha teoria. Antes eu começava a pensar quando eu via que os os funcionários da história, eles também guardavam uma certa necessidade de seguir muitas e muitas regras. Eu ficava pensando, e principalmente naquele comportamento daquele jovem, né, que acabou dando um tiro na cabeça, né? Ou melhor, um dos participantes deu um tiro na cabeça quando descobriu que então o funcionário era super jovem, né? E ele ficou muito abatido com aquilo. Mas a seriedade do cara, né, de não fugir às regras, então já sabendo que ia ser morto pelo chefão, né? E eu fiquei pensando justamente naquele momento, né? Será que os funcionários do jogo, na verdade, já foram ex-ganhadores deste mesmo jogo em anos anteriores? Podia ser que sim, né? Porque por qual motivo esses funcionários participam? Claro, eles vão ganhar também uma boa bolada ao final dos campeonatos, digamos assim, anuais, né? Será que é isso que acontece? Mas aí veio a ideia realmente que podiam ser ex-ganhadores ou ex-participantes. Bom, eu acho que esse jogo, claro, só tem um vencedor, né? Todo mundo vai ter que se matar em algum momento. Mas enfim, a gente ainda tem que esperar. Outro detalhe interessante também é que aquela lista dos vencedores estava dentro de uma caixinha. E vocês repararam que aquela caixinha, ela também é uma caixinha escura, que tem a fitinha em volta, uma fita lilás. E isso remete exatamente como é os caixões. Pois é, que os defuntos são colocados para serem cremados. É sempre interessante frisar que tem um certo respeito, né, do jogo para com os mortos, né, os jogadores que não conseguem vencer. Porque eles não são simplesmente empilhados, né, com total falta de consideração, e eles são colocados dentro daquele caixãozinho bonito, com a fitinha, e depois são cremados, né? Se bem que a gente percebe aqui também que as cinzas parece que elas não são guardadas para serem, por exemplo, enviadas aos familiares, como dava a entender talvez lá antes, lá no comecinho do jogo, quando eles falaram, né? Ah, se vocês desistirem do jogo, a bolada vai para quem já morreu, ou para os familiares, obviamente. Mas enfim, talvez ainda tenha muitos detalhes a serem explicados ainda deste jogo. Que aliás, né, teve aquele conceito também dos VIPs, né? Que um dos corruptos lá acabou falando para o detetive. E sim, então também é uma outra coisa que a gente pode começar a pensar a respeito então do mascarado, que ele não seja apenas o grande líder, mas apenas um representante dos, justamente, VIPs. Ou seja, se aquela atitude dele completamente sádica de ficar observando o pessoal se matar ali pela televisão enquanto está confortavelmente no sofá bebendo um whisky, pode ser que os jogos em si sejam transmitidos para muitas pessoas, muitos outros talvez cheio da grana, porque claro, né? Você só pode ter duas opções aqui, ou são grandes empresários, ou é um governo, o próprio governo, talvez da Coreia do Sul, que faça isso. Não dá para entender direito, mas provavelmente mais tendendo a empresários, porque justamente, né, é a primeira vez que alguma coisa referente ao líder, ao mascarado, é dito aqui na série. Primeiro naquela questão dos VIPs, talvez ele não sendo o chefão principal, e também naquele conceito do jogo, que ele acaba dizendo justamente para um dos main corruptos, que ele acaba matando. Que é aquela coisa, né, que os participantes, eles foram pessoas que nunca tiveram oportunidades na vida. Bom, esse é o conceito, na verdade, deles terem sido convocados, né? Porque todos estavam completamente endividados. Mas o jogo, numa certa loucura, obviamente, né, tenta dar a chance para eles terem a possibilidade de conseguirem ter um domínio de seu próprio destino, né? De decidir o que fazer com a vida. Literalmente é com a vida mesmo, né? Porque a aposta maior que eles fazem ali é com a vida, não é exatamente com a grana que eles colocam
à disposição ali dentro do cofrinho, dentro do porquinho, para ser conquistada, né? Eles estão apostando alto, apostando com a vida, ganhar esse jogo, um jogo completamente misterioso. E também a ênfase que esse sujeito, o líder, faz que a regra tem que ser completamente igualitária para todos, não pode ter variações. Mas isso é um contrassenso exatamente para quem consegue burlar as regras aqui e acolá. Lembrando de novo aquela história, por exemplo, da 212, a mulher maluca lá, que ela aqueceu a agulha lá no joguinho do biscoitinho de açúcar. Aquilo foi talvez uma certa vantagem que somente ela possuía e os demais não. Mas claro, o jogo permite você ser safo para si mesmo, né? Mas não em algo que realmente remeta a uma vantagem excessiva para muitas e muitas pessoas, porque na verdade, mesmo podendo aquecer lá a agulha, ela ainda teria que tirar a figura de dentro do biscoito, né? Ou seja, não facilita completamente, como por exemplo a outra situação onde o médico, é claro, ele sabia que o jogo era comer, então ele tinha que pegar a figura mais fácil de ser descartada, né? Que era justamente o triângulo, nunca pegar, por exemplo, o guarda-chuva. Enfim, é um conceito também interessante que a série propõe, mas a gente começa então a cair em questões talvez sociológicas, de política, esse contexto, que também vai englobar também os poderosos, o capital, o capitalismo, né? Uma crítica a tudo isso. O que será essa série? A gente não tem exatamente a certeza. Por enquanto a gente pensa apenas que é um bando de malucos, já que os VIPs, que a gente pode considerar agora, né, são os donos do jogo, eles num certo sadismo apenas colocam pessoas para jogarem até morrer e sobrar apenas um. Mas tem essa desculpinha, né? Não, estamos dando oportunidades para eles decidirem os rumos de suas vidas e patati patatá. Vamos ver se esse texto melhora um pouquinho, porque senão fica uma coisa meio enjoada, digamos assim, né? Mas o que é interessante é que a venda justamente do conceito do jogo é dita por um funcionário do jogo, né? Não é dito a todo mundo assim. Porque como eu me lembro, lá no discurso primeiro, né? Quando estava todo mundo reunido, os 456 ali dentro do ginásio, aquele cara que falou que foi um dos recrutadores, ele não especificou exatamente o que eles estavam fazendo ali. Eles estavam apenas jogando. Mas qual jogo? Pois é, a cada rodada você não sabe o que vai acontecer. Então, o jogo na verdade é um grande mistério. Eles nem sabem que eles estão na oportunidade de dominarem o destino de suas vidas. Completamente não, né? Ou pelo menos eu me esqueci. Mas eu acho que não. Eles não estão sabendo disso. Mas o que eu disse também agora, minutos atrás, né? Eu acho que eles estão começando a perceber, tipo o Gilwan, que ele está começando a ficar mais safo. Ele era mais, digamos assim, panaca no começo, né, mais dependente da ajuda dos outros, e agora ele já consegue se virar um pouco mais. Mas claro, ainda precisa melhorar, é muito. Ah, já ia esquecendo de falar do bom velhinho 001, que eu tinha uma bela de uma teoria a respeito dele, mas nesse episódio aqui praticamente eu acho que foi anulada porque não dá mais para considerar, justamente pelos desdobramentos e das pequenas novidades que apareceram por aqui. Bom, a minha teoria começou lá naquele episódio onde teve a rebelião, né, que foi o Round Extra. Foi por causa dele, do desespero que ele estava tendo, estando lá em cima do último beliche, completamente protegido, mas ele estava lá com medo, falando, não, não, pessoal, vamos nos unir, porque senão a gente vai se matar completamente aqui. Foi exatamente quando ele diz essas frases aí, que o líder lá, o cara mascarado, ele interrompe aquele round extra. E eu achei aquilo muito esquisito depois, quando ele deu a solução para o jogo do cabo de guerra. Eu também achei, pensei que era mais outro indício que ele pudesse ser, talvez, um não participante de fato, talvez seja um cara infiltrado, porque acontece muito nisso, né? Nesses tipos de jogos mortais, às vezes um dos participantes, na verdade, é um dos malfeitores, digamos assim. Mas aqui nesse episódio ele se mostrou completamente frágil, né? Tanto que estava lá em maus lençóis, né? Literalmente aqui, e por isso que o Gilhan ajudou bastante ele, né? Mas na verdade, aquela fala então que ele tinha dito lá durante a rebelião se encaixa com que justamente o vilão aqui da história passou, ele vendeu a letra do jogo, né? Exatamente aquela coisa da igualdade, todo mundo não
de ter oportunidades. E o discurso do velhinho, então, quando ele estava lá em cima do beliche, era exatamente esse, que todo mundo precisava se unir, porque senão eles iam se matar completamente. Antes do final, digamos, oficial do jogo, ou seja, eles nem iam jogar, na verdade. E talvez, pelo que foi colocado então nesse episódio, o discurso do velhinho agora tenha uma coerência com o que é a proposta do jogo da Lula no final das contas. Ou seja, então eu me enganei. Ele é apenas um participante normal e não tem nada de errado com ele. Pô, errei. Bom, basicamente esse episódio então, como eu disse, é um episódio de transição. Ele fecha algumas histórias completamente, né? E abre outras. Mas é um episódio, na comparação com os demais, que foram 4 na sequência, com a nota máxima, não dá para dizer que esse aqui está no mesmo patamar. Não, ele não é uma nota 5 asterisco, mas de maneira nenhuma. Claro que ele consegue manter alguma tensão, mas apenas para o lado justamente do que tange o detetive. Dos outros personagens praticamente foi uma pequena enrolação, porque não teve quase novidade nenhuma. Um pouquinho a coisa em se destacar também da razão do jogo existir, uma pequena explicação do que é o líder, que na verdade a gente já vai saber então que não é então o grande líder, mas apenas talvez um representante dos VIPs. Mas, e daí, né? Enfim, um episódio mais ou menos, mas que não chega a ser também muito mediano. Ele tem também sua força, com certeza, justamente por pequenos detalhes aqui e acolá. Portanto, para esse 5º episódio aqui de Round 6, eu atribuo 4,5 asteriscos. Acho que está de bom tamanho. É isso.